A paz do Senhor, irmã Edilene. A paz do Senhor para todas as irmãs. Amém. E é um motivo de estarmos alegres, né? Mais uma vez, nós estar reunida, né? Na presença do Senhor, buscando a sua face, né? Louvando o seu nome, dizendo que Ele é bom na nossa vida, né? E eu quero dar um testemunho de quando eu me converti. E foi algo assim tremendo, né? Que para mim foi muito significante. Porque ai de mim se a misericórdia de Deus não tivesse me alcançado, né? Não sei o que seria de mim hoje, não sei se eu estava viva hoje, né? Mas a misericórdia de Deus é tão grande, né? Que estamos de pé, né? E eu quero agradecer aqui, no ano de 79, foi a convenção, quando eu me converti. Quando eu me converti para Jesus. No ano de 1979. E aí, foi assim. Chegou uma visita lá em casa, a comadre da minha mãe, né? E ela chegou ali com o filho para consultar, mas como o médico não tinha chegado, então ela foi lá para casa conversar com a mãe, né? Na realidade, falar do amor de Jesus para a mãe, pra minha mãe. E aí, ela começou a pregar o evangelho, né? Falando do livramento que Deus deu a ela quando ela caiu de uma ponte com a criança no braço, né? E a água foi levando os dois de água abaixo, né? Na enchente da água. E Deus deu para ela o livramento, não morreu ela nem a criança. Glória a Deus, Jesus. Jesus, por sua misericórdia, né? A livrou. E ali ela começou a falar do amor de Jesus para minha mãe, pregando o evangelho para minha mãe, que naquele tempo, se a mãe olhasse para o filho, estivesse escutando a conversa, já não, né? Era um pouco rígido, né? Já levava meio que uma chicotada, assim, não chicotada, né? Mas assim, reclamação, né? Porque era falta de educação, né? E aí eu comecei a escutar. Eu sentei assim, ela sentada assim na ponta do sofá conversando com a minha mãe, e eu fiquei assim distante, mas assim escutando tudo que a irmã Severina, que foi minha mãe na fé, Glória a Deus, Jesus. pregava para a mãe. Não caiu fora sequer uma palavra. Foi direto ao meu coração. Glória a Deus. Direto ao meu coração. E eu escutando aquilo, né? Mas assim, quando ela foi embora, a gente plantava verdura na beira do rio, né? E quando ela foi embora, eu já fui abordando minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu vou ser crente. Aí ela olhou pra mim, que conversa é essa, menina? Só porque você viu com a Madre Severina pregando aquelas palavras do jeito, né? Que elas falam. Glória a Deus. Aí eu falei assim, não, mãe, eu vou ser crente. É algo, assim, uma coisa que tá um desejo ardente dentro de mim, tão grande, que eu não sabia explicar que desejo era aquele, que vontade era aquela de ser crente. Né? E aí ela falou assim, mas teu pai não vai querer. Aí eu falei assim, olha mãe, pai pode me matar de uma surra, mas eu vou ser crente. Glória a Deus. É algo que está me chamando, é um desejo ardente, que eu não consegui explicar. Glória a Aquele Deus, desejo Jesus. tão ardente. Deus fiel. E aí encerrou aquela conversa, né? Naquela mesma hora, quando a gente voltou da beira do rio, aí eu fui na minha gaveta e já fui fazendo uma separação de que crente usava e o que crente não usava. Eu usava brinquinho, eu lembro como hoje, irmã, aqueles brincos antigamente que saiu assim, uma moda, né? O carocinho do feijão, assim, sabe? Eu usava batom, eu fazia com 13 anos. Eu usava batom, eu fazia sobrancelha, eu pintava a unha, eu usava colar, né?
Só não usava calça comprida porque o meu pai não deixava. Não deixava. Aí, naquela época, minha irmã era bem rígido, né? A calça era... Crente, o evangelho, sabe, a doutrina na igreja era bem rígido, né? E aí a gente seguia as doutrinas, né? E eu me sentia bem com aquela doutrina, né? Eu me sentia bem. Aí eu parei, passou. Quando foi um dia de domingo, aí a minha mãe contou o esposo da irmã Severina, eles eram comadre. Ele passava assim do lado da casa da gente. E aí, com certeza, a mãe falou pra ele, né? Quando foi no domingo, chegou a campanha do evangelismo lá em casa. Chegou a campanha do evangelismo lá em casa. E aí, depois foi que eu vim entender, né? O que ocorreu naquele momento. Mas assim, eles cantaram, eles leram a palavra, eles pregaram, né? E só que eu me escondi na outra sala. E aí mãe falou assim, foi lá junto de mim. Eu sentia como se fosse inimigo, né? Inimigo, porque ele só vem matar, roubar e destruir. Sim. E aí eu me escondi atrás da outra parede. E aí mãe falou assim, filha, vem embora. Os irmãos estão aqui esperando. E se eles quiserem perguntar se você quer ser crente, aí você fala que nesse ano a escola tinha liberado, foi o primeiro ano que começou a usar calça, que era saia pinçada, aquela saia pinçada, né? E aí ela falou assim, se os irmãos perguntar se você quer ser crente, você fala que agora não, porque você está estudando e começou a usar a calça comprida agora. Veja só como que era tão rígido, né? E aí eu fui, eu assim, sabe, irmão, eu senti como se algo me impulsionasse assim, que eu saí e fui lá para os irmãos, onde eles estavam. Quando ele falou assim, fez o convite, alguém queria aceitar Jesus naquele momento, eu não lembrei do que mãe tinha falado para mim. Eu não lembrei. Deus apagou da minha Glória a mente. Deus, Jesus. E aí, eu levantei a mão. Glória a Eu Jesus. levantei a mão e aceitei Jesus. Eu já tinha feito a separação, o que crente usava e o que crente não usava. Oh, Jesus. Mas Deus. o Espírito Santo ele já estava trabalhando na minha vida. Louvado seja Né? o nome do Eu tinha Senhor. 13 anos, irmã, em 79. Glória a Eu Jesus. tinha 13 anos. E antes disso, eu lembro como fosse hoje. A dirigente do ciclo de oração falou assim para mim, porque quando os irmãos passavam para ir para o culto, eles tinham que passar entre a minha casa e a igreja católica. Tinha que passar. E que quando a irmã Odete, que era dirigente do ciclo de oração, vinha passando, eu fazia mangação dela. Antes de eu aceitar Jesus, viu? Mas ela estava orando por mim. Glória. Por isso, irmão, que vale a pena a gente orar por alguém. Sim. A gente interceder a Deus por alguém. Né? Porque Deus tem projeto, Deus tem plano na vida do ser humano. E aí ela disse que quantas vezes ela dobrou o joelho e ela disse, Senhor, ela via quando eu ia dela, né? Fazia a mangação dela, né? E ela disse que falava para Jesus, Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Salva essa vida. Meu Deus. Era dirigente de coração. E o Senhor já tomou ela, viu? Já guardou. Aleluia. Ela já descansa no Senhor. Glória. Ela era bênção. Mulher de Deus, mulher de oração. Dirigente de oração. E aí ela disse que quantas vezes ela não me intercedeu a Deus por mim. Um dia ela falou isso no ciclo de oração. E aí ela falou assim, quantas vezes eu não orei por essa vida? Que Deus tivesse misericórdia. E Deus está aí, o fruto da oração, né? Através da oração, Jesus enviou, né, uma mensageira, pregou para minha mãe e a mensagem veio para o meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? E aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Glória a Deus, Jesus. Muita gente naquela época dizia assim, não vai dar uma semana. É adolescente, pré-adolescente, é jovem, não tá nem aí não. Não tá nem aí. Até mesmo crente falou isso.
Não está nem aí. Mas a semente, irmã, quando ela cai em boa terra, Glória a Jesus. ela não sufoca com nada dessa vida. Verdade. Ela não sufoca, ela não morre. Ela brota, ela cresce, ela dá fruto. Aleluia. E 79. E pela sua infinita misericórdia, Deus tem me sustentado. Glória a Deus. Deus tem me Jesus. ajudado. Quantas vezes durante essa trajetória minha, né, que eu passei por grandes tribulação, que no final a gente olha assim para trás, né, irmã? Olha para trás e diz assim, mas Jesus, como foi que eu passei por tudo isso? Mas é o Senhor, Glória a Deus. é o Senhor que está conosco. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Vale a pena receber esse Deus. Amém. Glória a Deus. Vale a pena a gente pagar o preço. Aleluia. Por maior que Jesus. seja a prova, por maior que seja a dificuldade, sabe? Mas o Senhor, Ele está ali conosco. Ele disse, Glória se a tu nunca me Deus. deixar, Jesus. eu nunca te deixarei. Aleluia. Glória a Jesus. São grandes provas, irmão. O diabo vem para querer nos tirar da presença do Senhor. Ele vem para nos querer baixar a cabeça. Né? Mas nós temos força, pedimos visão ao Senhor para ver e entender as coisas que vêm dele e as que não Glória a vêm. Deus. Glória a Deus. Aí, com poucos tempos deu crente, nova convertida, né? Glória a Deus, Jesus. Aí, irmão, veio um pregador da minha cidade, que é a cidade de Carpina, e vinha para a usina Petribu. Foi o pregador dessa noite. E Deus usou ele assim, porque Deus ele tem direção certa. Glória a Deus, Jesus. A palavra do Senhor, ele vai em direção certa. E aí Deus usou ele na palavra e falou assim, falou sobre a profissão de fé. A prova de fé. Profissão de fé não, a prova de fé. Vem o desânimo, vem a vontade de você não querer orar, vem a vontade de você não louvar, vem a vontade de você não ir para a igreja, não querer ir para a igreja, não ter vontade de servir a Deus, sabe? Parar ali. Mas, e ele falava assim, quando esse momento chegar na tua vida, mesmo com pouca força, clame ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Clame ao Senhor, porque vai passar. Vai passar. E eu não tinha experiência nenhuma, com 13 anos. Eu não tinha experiência nenhuma. Aí, comecei a aprender com as minhas colegas, minhas primeiras colegas crentes naquela época, né? Os louvores, sabe? Ficava atenta. E quando foi um certo dia, não demorou não, viu, para passar por essa prova. Chegou o momento de eu não querer ir para a igreja. Eu tive um momento de não querer cantar. Eu tive um momento de não servir mais, né? Parar ali. De desânimo. E eu já olhava assim o relógio, porque como a gente morava em usina de cana aqui, mas acho que o Água das Esmeraldas sabe o que é. E então, as irmãs que vinham lá da vila, elas tinham que vir pela minha casa, porque a igreja lá era dentro do mato, né? A gente rompia estrada de terra, entrava dentro do mato, muitas vezes a gente enterrava até dentro das canas, para cortar caminho e chegar mais rápido. E daí eu olhava, tinha que passar lá por casa para me pegar e de volta me trazer, né? Me entregar em casa. Aí eu olhava o relógio, mas também eu não abria a boca. Eu nunca abri a boca para dizer assim, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu não vou para a igreja. Não. Eu não sabia orar direito, irmã. Eu não sabia orar direito. Mas Jesus, Ele conhecia. Glória a Deus, Glória a Jesus. Deus. O Senhor, Ele conhece, Sim, né? sim. O amor de Deus é tão grande que Ele nos dá estratégia. Ele nos dá sabedoria. A minha oração, sabe como que era a minha oração? Quando eu vi o desânimo, que eu olhava pro relógio assim e dizia assim, as irmãs já estão chegando. No pensamento. Porque tudo que você pensar, o inimigo ele não vai saber o que você está pensando. Verdade. Entendeu? Ele não vai saber.
A não ser que você abra a boca. Ele vai recapturar aquilo que você fala e vai fazer o que ele quer. Entendeu? E aí, eu dobrava meu joelho. Eu fechava assim a porta do quarto da minha mãe. Eu dobrava meu joelho. A minha oração era: olha, Satanás, tu não quer que eu vá para a igreja? Mas eu vou. Eu vou. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Era assim direto, irmã, ajoelhada lá. Direto. Clamando. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Glória a Eu não Deus, sabia orar. Jesus. Era a minha oração. Glória a Deus, aleluia. Era a minha oração. Glória a Deus. Entendeu? E aí, quando eu pensava que não, as meninas, as irmãs chegavam, Lene, aí eu me levantava, irmã, só Deus sabe como que eu caminhava, saía para ir para a igreja, que aqueles anos. Mas eu sempre dizia assim, o Senhor, sabe? Jesus, segura na minha mão. Glória a Deus, Jesus. Quantas vezes, irmã, quantas vezes eu falei isso diante de Deus. Senhor, segura na minha mão. Porque se eu segurar na tua mão, eu vou cair. Mas se tu segurar a minha mão, eu não vou cair. A minha alma é tua, Senhor. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Quantas vezes, irmã, quantas vezes eu não falei isso? Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Por isso que a gente pedimos ao Senhor, mesmo tendo pouca força, né? Como diz no livro de Apocalipse, não negaste o meu nome, assim eu te livrarei na hora da tentação que há de mim sobre a terra. Né? Glória a Deus, E Jesus. eu louvo a Deus, irmão, pela misericórdia de Deus, Aleluia, o Senhor tem me mantido de pé. Aleluia. Eu digo, Senhor, todo dia, Jesus, se tu vê que eu vou negar o teu nome, me tira da terra de qualquer forma. A minha alma é tua, Senhor. Aleluia, Jesus. Né, Glória a irmão? Deus. É tua. Glória a Deus. Porque aqui, irmão, olha, a gente tem que pagar o preço. Sim. Mas o Senhor, Ele está pronto do nosso lado para nos ajudar, nos dar Aleluia, força. Jesus. Aleluia. E um dia nós vamos deixar esse mundo de treva, de tristeza, de angústia, de dor. Não podemos ceder às artimanhas do inimigo. Não podemos olhar para um lado nem para o outro. Olha para Jesus. Porque se a gente olhar para um lado para o outro, nós vamos cair. Não tem como, irmão, nós vamos cair. Mas se nós olharmos para Jesus, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá graça. Renova as minhas forças. Não deixa olhar para um lado nem para o outro. Irmã, o Senhor, Ele está ali, porque Ele sabe a fidelidade do teu coração. Aleluia. Ele conhece a fidelidade do teu coração. Né? E para isso, nós temos que estar firme. Por maior que seja a prova, por maior que seja a luta, né? Vamos levantar a nossa cabeça e ser fiel ao Senhor. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Né? É Ele que vai dar a nossa coroa de glória, onde não vamos mais chorar, não vamos mais sofrer e tudo vai passar. Né? Então, irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a cada uma das irmãs com toda a sorte de bênção. Eu vou deixar um versículo aqui para a meditação das mães, no livro de Filipenses, capítulo 4, e o versículo 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Amém. Glória a Deus. Por isso é motivo de nós estarmos alegres, né? Aleluia. Porque a cruz está pesada, está difícil carregar, mas o Senhor ajuda a levar a cruz. Né? E que o Senhor Jesus abençoe a cada uma das irmãs. Amém. Glória a Jesus. Toda sorte de Glória a bênçãos. Deus.